Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o porquê nós somos seres sociais. Para isso, eu vou fazer algumas perguntas para o Thiago Soares Bortolini, que é pós-doutorando do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino em Neurociências. Então, Thiago, fala pra gente por que os humanos são seres sociais. Bom, essa é uma pergunta que tem gente tentando responder há centenas de anos, né? Provavelmente, milhares talvez. Mas o mais interessante dessa pergunta é que é importante a gente ter em mente que existem vários níveis de explicações para essa pergunta, né? Um dos níveis que na biologia evolutiva, pelo menos, se separa são os níveis que se chama de causas próximas e causas últimas. O comportamento pode ser definido por duas causas. A causa próxima explica as ações biológicas em termos de influências imediatas, ou seja, como determinada reação ocorre. A causa última explica as ações biológicas em termos evolutivos, ou seja, por que a reação ocorre. Imagine o cenário. Eu estou dormindo e meu despertador toca. Eu acordo. A causa próxima é que eu respondi ao som do despertador. Já a causa última é que o sistema nervoso alerta que eu preciso me proteger de um potencial perigo, mesmo que ele não exista, e meu corpo responde acordando. As causas últimas elas estariam mais relacionadas à questão da evolução, né? Por que esse comportamento ou esse fenômeno, né, teria sido selecionado? Então a gente pode abordar a pergunta de por que os humanos são sociais nessa questão de por que isso evoluiu. Né? Esse é um lado da pergunta. O outro nível de explicação seria as causas próximas, e elas estariam mais relacionadas aos mecanismos por trás dessa socialidade. Então, que faz as pessoas procurarem outras, procurarem grupos, etc., no indivíduo em termos do agora, o funcionamento, né, desse fenômeno, desse comportamento. E em termos evolutivos, então, em relação às causas últimas, a gente tem uma das principais teorias, são pressões seletivas que ocorreram, então, selecionando indivíduos que tendem a viver em grupos, que tendem a ser sociais, em função principalmente da mudança do ambiente, então pressões seletivas em relação ao ambiente, que os indivíduos eles precisavam se agrupar para procurar alimentos, para se proteger tanto de indivíduos que estavam competindo, então outros hominídeos, por exemplo, como também predadores, etc. Então, a vida em grupo acabou sendo uma característica selecionada nos humanos, e essa seria uma das explicações de por que a gente é social hoje em dia. E a outra questão em relação a essas causas próximas seria, por exemplo, que viver em grupo nos faz bem, nos faz sentir bem. Então você tem um mecanismo que é derivar prazer, por exemplo, da vida em grupo, de estar com outros indivíduos, de criar vínculos, e isso parece ser uma das questões mais fundamentais dos seres humanos, essa necessidade de pertencer, de fazer parte de grupos, de viver em grupos. Então, o porquê que a gente é social são várias as explicações, mas poderia dividir entre essas duas, assim, como as explicações principais que a gente teria. E o que nos diferencia dos animais? Dos outros animais. Dos outros. Várias coisas nos diferenciam dos animais e várias coisas nos aproximam no sentido de sermos parecidos com os animais, né? Vários animais vivem em grupos, né? Mas os grupos humanos eles parecem realmente ser mais complexos no sentido de você ter tanto questões cruciais, como por exemplo essa necessidade de pertencer, essa necessidade de criar vínculos, essa interdependência entre os indivíduos. Então os humanos eles realmente dependem uns dos outros, e essa interdependência, que parece ter sido também um dos resultados desse processo evolutivo, né, que a gente estava comentando antes, parece ter também uma grande diferença em relação a outros animais. Não quer dizer que os outros animais eles não dependam também uns dos outros, mas parece que isso não é tão forte. E outras questões bem marcantes da espécie humana, né? Por exemplo, a questão da cultura ser muito mais desenvolvida, né? Então, dependendo da forma que você define cultura, outros animais também parecem ter tipos de cultura, mas mais simplificados. Então, por exemplo, você não vê, a princípio, animais se filiando a religiões, torcendo para times de futebol, criando grupos gigantescos, né? Que nem a gente tem na espécie humana. Então a gente parece ter essa facilidade de se apegar a conceitos, se apegar a valores, e
e também formar esses grupos muito grandes e que às vezes você também nem conhece todo mundo, né? Então você não conhece todas as pessoas que formam aquele grupo. Isso parece uma outra coisa bem diferente entre os humanos e os animais. E em relação a questões mais próximas, né? Então os mecanismos, por exemplo, da socialidade, parece que os humanos também têm capacidades cognitivas um pouco mais complexas, né? Por exemplo, aparentemente os animais eles não conseguem ter teorias, né, ou modelos de como um outro animal está pensando. Então isso os humanos fazem muito bem e até agora a gente não tem evidências de que animais também façam do mesmo nível que a gente. Então aparentemente alguns primatas, alguns cetáceos, como os golfinhos, enfim, parecem conseguir atribuir estados mentais aos outros animais, mas não tão bem quanto a gente, que é você olhar, por exemplo, para um indivíduo e inferir que ele está sentindo dor, que ele está triste, que ele está chateado, etc. Então isso parece uma outra questão. Então essa questão cognitiva e está relacionada também então à estrutura cerebral, enfim, parece ser também diferente entre nós e outros animais. Como o Tiago falou, nós, seres humanos, temos a capacidade de atribuir estados mentais a outras pessoas, ou seja, conseguimos imaginar o que elas sentem e até mesmo pensam, mas nem todo mundo tem essa capacidade desenvolvida. Para isso, algumas áreas do encéfalo ou cérebro são responsáveis por esses entendimentos. Elas têm nomes meio esquisitos, como ínsula anterior ou junção temporoparietal, mas isso vamos deixar para outro vídeo. Nessa figura, vemos o meio do cérebro num corte sagital. Esse corte divide o cérebro em metades direita e esquerda. As áreas destacadas são responsáveis pela empatia, quando nos colocamos no lugar dos outros, e também por pensamentos mais complexos, como quando agimos de acordo com o que achamos que a outra pessoa está pensando. Por exemplo, eu não farei uma piada com um estranho que claramente está de mau humor. Por hoje é isso, nos vemos na próxima semana. Um beijo!